Bom, aleluia. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos prostrarmos diante da Tua presença e diante da Tua face. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, do modo que o Senhor tem feito. E é dessa maneira que nos prostramos diante de Ti. Primeiramente, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. Pedimos a Ti, Senhor, que as Suas misericórdias que se renovam a cada manhã, que elas sejam cada dia mais para nós, este alento para nós continuarmos e vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Somos gratos a Ti, Pai, porque não há outro além de Ti. E nós viemos aqui, Senhor, para cultuar, para Te entregar, para revelar e para nós nos prostrarmos diante de Ti. A quinta-feira, ela é profética, não é profética por acaso. A quinta-feira foi algo que o Senhor colocou, Pai, no nosso coração e no nosso espírito, para poder ter uma palavra aonde leve, Senhor, o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, a destreza, e leve cada um dos Teus filhos, Pai, a mergulhar cada dia mais profundo e perceber todos os dons, talentos e todas as habilidades que lhes foram entregues. Então, que em nome de Jesus, que esta presença, que ela é real, ela seja imutável. Que esta presença, Senhor, seja algo que marque e seja algo que revele cada vez mais a Sua verdade, a Sua palavra e o Seu querer. Porque nós estamos hoje aqui, nos dispomos, Pai, depois de um dia, Senhor, cansativo, mas é aqui, Senhor, é na casa do pão, é na casa de oração, é na casa do Pai que nós temos este renovo, que nós temos este novo vigor, para sabermos que tudo, Senhor, vem de Ti, e toda honra, toda glória, toda majestade são seus. E nós somos gratos, Pai. Gratos por aquilo que o Senhor tem feito, gratos por aquilo que o Senhor tem a completar em nós. Muitas vezes não dimensionamos aquilo que o Senhor preparou, exatamente por causa da nossa mentalidade, exatamente por causa dos desafios que nós mesmos propomos, e até mesmo de alguns questionamentos que estão dentro de nós, por causa do ativismo que nós entramos. Então, Pai, queremos primeiramente nos esvaziar, queremos, Pai, nos despir do nosso ego, do nosso orgulho, muitas vezes aquilo que tem atrapalhado a Sua presença ser real em nós, nossas preocupações, nossos questionamentos, nossas dúvidas. Oh, Pai, que o Seu amor nos inunde, nos tome, e que sejamos cheios da Sua magnitude, cheios do Seu poder, cheios da Sua graça, cheios da Sua glória, como o Senhor fez, Pai, e está fazendo nesta semana. Existem, Senhor, determinados pensamentos que não provêm de Ti. Então, Pai, leve os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo, para que nenhuma palavra seja roubada, para que nada, Senhor, seja jogado fora daquilo que o Senhor preparou. Que em nome de Jesus, que a Sua presença, o Seu querer, a Sua graça e a Sua glória sejam abundantes. Pai, em nome de Jesus, nós somos Seus. Queremos Te adorar, Jesus. Queremos Te adorar. Queremos Te adorar. Muitas vezes, o profeta, Senhor, ou até mesmo o rei, quando ele queria saber algo, ou quando ali chamavam, eles chamavam ali o tangedor. E quando chamavam este tangedor,
Ele começava a tocar. Ele simplesmente começava a tocar, sem uma letra, sem um poema escrito, mas ele simplesmente começava a te adorar pela beleza da sua santidade, e a sua presença tomava aquele lugar, Senhor. E é dessa maneira, Pai, em nome de Jesus, que o seu amor, a sua graça, a sua glória, Pai, nos tome, nos inunde, a ponto, Pai, de sermos cheios da sua graça, cheios da sua presença, cheios do seu amor, cheios de tudo que o Senhor preparou para nós, através da sua palavra, e que esta presença seja real, que não seja algo que simplesmente marcamos para podermos, Pai, bater um cartão, não, que seja algo que realmente seja de coração, para poder nos rasgar e nos apresentar diante de Ti. Oh Espírito Santo de Deus, que através, Pai, deste fundo musical que está tocando, que aquele que está sentado, oh Santo, no trono, Pai, Tire, canta, mas que Ele seja bendito, que esta presença seja real, e que somente a Ele seja a honra, a glória, o louvor e a majestade, e que este poderoso Deus, Ele seja entronizado em todos os lugares, em todos os nossos sentidos, em todos os nossos pensamentos. Oh Pai, maravilhoso Tu és, Senhor, maravilhoso Tu és, grandioso és Tu, Senhor. Oh poderoso Deus, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Senhor. Somente Tu és digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Queremos entregar a nossa oração como uma adoração a Ti, Senhor, porque a Sua palavra é clara. Quando Paulo e Silas estavam naquele lugar, depois de terem sofrido, Senhor, depois de terem passado por aqueles açoites, eles oravam e Te adoravam, oravam, louvavam, Te adoravam, estavam simplesmente, Senhor, dizendo o quão maravilhoso o Senhor é. E a Sua presença, Senhor, se estabeleceu neste lugar, neste ambiente. Pai, somos Seus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Seu cuidado, obrigado pela Sua presença, obrigado pelo Seu amor. Obrigado, Pai. Agora direciona-nos para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e leva-nos na dimensão deste entendimento. Leva os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo, e eleve-nos, Pai, a oferecer a nossa melhor adoração a Ti, porque o culto, Senhor, ele é sim racional, mas, Pai, a Sua presença, Pai, é que cada vez mais nós temos como essência para as nossas vidas. Somos Seus, Jesus. Somos Seus, Jesus. Somos Seus, ó Pai. E por isso que nós glorificamos, exaltamos, engrandecemos e, Pai, dizemos obrigado, Senhor. Obrigado por este dia. Obrigado, Pai, por nos preparar. Obrigado já, Pai, por manifestar a Sua glória, o Seu querer em nós. Assim, Pai, oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você que pode, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não está muito barulhento esse ventilador aí, não? Tá bom mesmo? Senão acelera ele um pouco mais. Ó, ele não está rangendo? Mexe só um pouquinho, acelera ele um pouquinho. E aí? Aí.
Se ele quer louvar junto, vai louvar também, aleluia. Não vamos atrapalhar não. Vai bicho, adora o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes, numa liturgia de culto, nós acabamos aprendendo que existem alguns procedimentos, né, para nós fazermos. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Então, abra já sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 37. Agora eu vou conversar com os senhores. E o Ravi é o que está mais quieto. E aí? E é o menorzinho. Vocês têm que dar exemplo para ele. Ouviram? Ouviram, né? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, irmão? Aleluia, isso aí. Gênesis capítulo 37. Qualquer coisa que tiver muito barulho aí, porque eu não sei como está aí para vocês. Não, daí vocês vêm para frente, daí pega isso aqui. Entendeu? Aí vocês vêm, daí a gente tira o som. Aí, aleluia, oh glória. Lucas, pega a mochilinha vermelha ali e joga para cá. Não, vou deixar aqui não. E aí, vê como está aí. Aqui já. É? Dá mesmo? Dá. É que eu falo, eu aprendi uma coisa, é que aquele ali procura, né, a gente, ó. Aquele ali vem para você, tô te vendo, né? Ele vai te procurando ali, ó. Aleluia, isso aí, ó. Glória a Deus. Ó, tá vendo? É menor e silencioso, que bênção. E aquele lá faz mais bem, mas faz mais barulho também, né? Vamos dar um jeito nisso. Vamos lavar com alguns produtos aí, vamos ver o que acontece. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Enquanto vocês estão abrindo, essa semana foi um pouco atípica porque nós tivemos algumas mesas esta semana e sábado vai ter um evento numa praça lá em Francisco Morato e estou junto ali com alguns pastores para nós fazermos também este evento. E digo, essa semana foram semanas de mesa. O que são semanas de mesa para a gente entender? São semanas que você senta com um grupo de pessoas, principalmente ali pastores, para nós estarmos orando e buscando a presença de Deus e Deus nos dando determinados direcionamentos. E Deus tem feito coisas maravilhosas e coisas grandiosas nisso. E por isso que eu digo, foi um pouco atípico porque você começa a determinado horário e depois você não tem horário para acabar. Esse é o negócio, né? Daí você olha lá, a hora que você vai em casa, você está ali, acabou de tomar um banho, você fala, nossa, olha, vai dar tempo de fazer tal coisa. Daí você olha, já é quase 1h da manhã, você, obrigado Jesus, aleluia, já estou indo dormir. Por quê? Porque 5h tem que estar em pé. Aí você vai e levanta, aleluia, é isso aí. Né? Deixa Deus fazer, que é mais fácil. E nisso, um destes dias, surgiu uma simples palavra. A pessoa fez uma leitura. E nessa leitura que ela fez, o Espírito Santo de Deus falou assim: pare e preste atenção. Não no que ela está falando, no que ela acabou de ler. Opa, peguei. Então ótimo. Daí ele me levou, vamos ler somente alguns versículos aqui. Então Gênesis 37, do versículo 2 ao versículo 5. Então diz assim: esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Em algumas traduções, ou pode estar escrito uma túnica colorida. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável.
Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. Amém? Amém. Somente até. Vamos fazer mais uma oração? Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti. Pai, diante daquilo que o Senhor tem falado e dito, Espírito Santo de Deus, é o Senhor que toma o controle de tudo. E ainda mais agora, Pai, na ministração dessa palavra, com temor e tremor diante daquilo que o Senhor está, Pai, e tem nos dito, e está para nos dizer, que o Senhor assuma todo o controle, não só deste que vai ministrar a palavra, mas de todos os teus filhos que vão ouvir. Por quê, Pai? Porque o inimigo tenta gerar em nós distração. E essa distração é o que acaba, Senhor, fazendo com que aquela palavra que vai impulsionar, ou aquela palavra de resposta, Senhor, seja, Pai, pega ou seja recebida pela vida, Senhor, de um dos teus filhos. Então, Pai, desde já cancelamos, anulamos, repreendemos e expulsamos toda a ação do inimigo nessa área. Que anjos batedores estejam, Pai, ao nosso redor, mas que arcanjos com espadas de fogo desembainhadas aniquilem, anulem e agora cancelem toda a ação do inimigo em nome de Jesus. Que a sua presença seja real e o seu querer seja manifesto. Graças te damos, Pai, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Como aos domingos da quinta-feira profética também nós procuramos ainda enfatizar o tema do mês, que é caminhando estrategicamente pela fé. Mas quando o Senhor ele falou exatamente sobre este, eu não digo este capítulo, tá? Nós vamos falar um pouco sobre a vida de José, mas nós não vamos falar da vida de José sobre alguns acontecimentos ou o que Deus usou ele. O Senhor ele falou muito claro comigo sobre algo assim, sobre as vestes de José. E ele falou assim, a estratégia por detrás da obediência. Você fala assim, mas onde estava isso aí? Então, vamos lá, vamos começar a pensar aqui, vamos começar a mergulhar um pouco na Bíblia daquilo que o Senhor ele está falando conosco. Mas entenda, toda palavra não é uma história que foi contada, mas algo que o Espírito Santo de Deus está querendo revelar dentro de nós. E se nós pegarmos essa palavra, ela vai começar a queimar e vai começar a destituir as outras que nos impedem de viver aquilo que Deus ordenou. Então, perceba bem, qual era a primeira... Quando nós lemos a palavra e nós acabamos de ler, e nós lemos essa primeira parte, esse primeiro trecho, qual é a primeira veste que nós enxergamos em José? Fala aqui que ele estava com 17 anos, né? Mas qual é a primeira veste? Lógico, daí você vai falar isso aí, eu ouvi. Mas não era. A primeira veste dele era a veste de serviço. Qual era? Ele era o quê? Ele era um pastor de ovelhas. Era qualquer pessoa? Não. Ele era uma pessoa que ele cuidava, ele tratava e ele protegia. Entenda bem, 17 anos de idade, ele tinha uma função. Ele estava sendo treinado para algo. Para nós entendermos quem era esta pessoa com 17 anos, nós temos que pensar um pouco na história daqui, do que se refere. Entenda, as crianças desde o nascimento, quando eles davam e eram estes daqui descendentes, ou muitas vezes aqui eles nasciam através desta palavra. Primeiro, com 12 anos de idade, eles eram ensinados tudo o que eles tinham que saber, para que com 12 anos de idade eles já assumissem a condição de uma pessoa adulta. Então entenda bem, José não era mais uma criança ou um jovem de 17 anos. Ele era um adulto de 17 anos com responsabilidades. Hoje, se a gente for observar, o mundo ele está querendo inverter, né? Hoje você vê jovens de 19, 20 anos, o quê? Ainda não conseguiram nem sequer sair debaixo da barra, da saia da mãe, ou muito menos o pai, ou ter responsabilidades para poder fazer algo. Por quê?
porque não houve o entendimento do que a palavra estava dizendo. E José, ele já tinha essa responsabilidade. Então, ele já foi ensinado diante disso. Então, a primeira veste que nós vimos é o quê? É a veste de entender que ele era filho. E sendo filho, ele tinha uma herança e tinha algo para poder guardar. O que muitas vezes, como nós lemos o texto, muitas vezes não se referia aos irmãos. Porque o que foi dito no texto? Que ele falava: pai, você não sabe o que falam os meus irmãos. Ou seja, a má fama deles. E aí, se desenrolando a história, olha que interessante. Aí nós chegamos no quê? Nós chegamos, aí sim, na segunda veste de José. Qual é a segunda veste de José? É aquela veste do filho querido, do filho esperado, do filho da velhice. Mas não era só o filho da velhice. Sabe quem ele era? Vamos agora pensar aqui. Jacó, ele trabalhou 7 anos pelo amor e para casar com Raquel, mas ele foi enganado pelo sogro dele. Aí ele trabalhou mais para poder ter exatamente o amor de Raquel, que era o amor dela. Ele não queria casar com a irmã mais velha, ele queria casar com Raquel. Então, diante disso, o que ele fez? Ele trabalhou para que houvesse essa, ou melhor, aquilo que ele desejava acontecesse. Mas, de todos estes anos, a concubina de Raquel dava filho para ele, Lia dava filho, a concubina de Lia dava filho e Raquel não dava. Até que chegou uma hora que nasceu quem? Nasceu José. Então José não era só o filho da velhice, era o filho da mulher que ele amava. Então ele amava José porque assim, era aquilo que ele mais esperava, era aquilo que ele mais ansiava. E ele pegou e ele fez o quê? Imagina, na época, era fácil fazer uma veste colorida? Não. A coisa mais difícil. Antigamente quando eu meditei nessa palavra, eu fiquei lembrando da colcha de retalhos que minha mãe fez. Aí eu parei assim, fiquei olhando, porque assim, era uma coisa emendada na outra, né? Agora imagina, se lá naquele tempo era difícil de ter um pano colorido, como ele fez essa veste? Pense, ele teve que mandar pessoas de fora para poder pegar partes e fazer essas vestes. E só uma pessoa que tinha grandes posses poderia fazer isso. Então aquela túnica não era qualquer túnica, era uma túnica que revelava qual era o amor e principalmente que José, entenda bem, era o primogênito dele com Raquel. Não era só o filho o mais novo na época, depois veio Benjamim, mas não era o mais novo, era simplesmente aquele o qual estava uma bênção específica. Então eu quero parar aqui agora, quero que você reflita. Qual veste está sobre a sua vida hoje? Difícil da gente pensar, né? Mas agora não vamos olhar a veste externa. Qual veste está dentro de você? O que Deus realmente te chamou para você fazer? O que o Senhor ele te incumbiu de fazer? O que o Senhor disse claramente? Você é isso. Ele falou para nós que nós somos filhos. Nós nos vemos como filhos? Será que nós nos vemos como filhos ou nós nos vemos como órfãos? Esquecidos? Pessoas que se decepcionaram porque esperaram alguma coisa de alguém? Então, essa veste tem muito a dizer conosco, porque nós recebemos algo do Pai. Mas, entenda bem, a caminhada ela prossegue. Quando essa caminhada ela prossegue, aí que a gente começa a ter o entendimento que muitas vezes aquilo que está sobre a nossa vida, as pessoas elas olham com inveja, as pessoas vão olhar com medo, porque aquilo que ela não tem muitas vezes ela queria ter, mas ela não pode ter porque não é sobre a vida dela.
E elas começam a fazer o quê? Elas começam a ter raiva de você e você continua amando elas. Mas por que elas têm raiva? Porque elas não conseguem ser ou ter aquilo que já está sobre a sua vida. E elas começam o quê? A julgar e a planejar algo contra você. E aonde entra o quê? Essa terceira vestimenta de José. Qual foi a terceira vestimenta de José? Se a gente for olhar, vamos analisar um pouquinho, vamos mergulhar neste texto e olhar. Falou que quando o pai dele mandou ele para poder ver como os irmãos estavam, os irmãos viram que era aquele momento de se desfazer, de matar José. O irmão mais velho intercedeu e disse: não vamos fazer isso, vamos somente jogá-lo aqui e depois a gente decide o que vai fazer. Mas qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Arrancaram aquilo que eles tinham inveja, arrancaram aquilo que eles não poderiam ter. E deixa eu falar algo aqui profético. Aleluia, o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. O que arrancaram da sua vida? E você até hoje está querendo entender por que fizeram isso. Você está querendo entender, mas foram os meus irmãos, foram as pessoas que estavam junto comigo, foi o lugar que eu nasci, por que fizeram isso? Porque quando há algo espiritual em nós, muitas pessoas que são carnais, elas acabam não compreendendo o espiritual, aquilo que Deus entregou. Em vez de colocar ou fazer, nos impulsionar a crescer, é mais fácil eles abater. Por quê? Porque se abater, você não vai ser um perigo, aspas, para a vida deles. E é o contrário, né? Todas as vezes que a gente aprende sobre liderança, nós não estamos para abater, nós estamos para corrigir e ser um trampolim. Vai, pula, vamos, joga ele. Mas aqui os irmãos fizeram o contrário. Então, esta veste que colocaram ou jogaram sobre ele, foi essa veste da traição, da inveja, do medo. Que imagina, era um jovem de 17 anos, era um homem de 17 anos, ainda que ele tinha responsabilidades, ele enxergava os irmãos muitas vezes como referência dele fora o pai. E ele foi abatido por quem? Pelas pessoas que ele mais gostava. E ali, ele vestiu aquilo, a ponto de o jogarem dentro de um buraco, e naquela mesma condição ali, todo sujo, todo rasgado, retiraram ele e venderam. Pense agora de uma maneira emocional isso dentro de José. Como ele ficou? Completamente destruído. Por quê? Porque a destruição não está quando você mata ou derruba uma pessoa. Está quando você tira dela aquilo que traz alegria. E o que trazia alegria para ele? Obedecer o pai e fazer aquilo que o pai tinha ordenado e mostrar para os irmãos aquilo que Deus tinha falado, mesmo sem o entendimento daquilo que os irmãos estavam tramando contra ele. E essa era a alegria dele, de falar desse amor, de falar daquilo que o Senhor, ele tinha falado. E pode perceber, nós muitas vezes passamos por isso. A gente fala, Deus mostrou, Deus está revelando, e Deus me deu essa palavra, Deus me deu essa revelação, Deus falou assim comigo, Deus falou assim, olha, Deus me falou desse jeito, nesse texto. As pessoas olham para você, quem você pensa que é? Sou mais velho, e Deus não falou assim comigo. Por quê? Porque nunca quiseram e nunca permitiram ter a veste de honra
diante do Senhor. Porque a visão, a mente deles estava naquilo que poderiam ter e não naquilo que Deus poderia transformá-los. E vamos lá, continuando essa história. Ele pega, se apresenta diante lá hoje, daquelas pessoas lá no Egito. Potifar ali, o servo de Potifar, eles olham lá e falam assim: ó, isso aqui é bom, vou comprar. Olha que interessante. Ele, com aquela veste dentro dele de traição, de desdém dos irmãos, ele entra dentro de uma casa onde lhe é dada a oportunidade dele mostrar quem ele é. E nisso, quando ele mostra quem ele é, ele recebe novas vestes. Mas não entenda, não uma veste qualquer. Ele, um escravo, recebe uma veste de nobreza. Compreenda isso, tá? Uma veste de quê? De nobreza. Então ele era um escravo nobre ou um nobre escravo. Ou seja, era uma responsabilidade que ele automaticamente já tinha. Por quê? Ele aprendeu aonde? Cuidando das ovelhas. Então ele sabia como organizar, ele sabia como fazer, ele sabia como administrar. Então aquilo ali simplesmente só saltou como uma resposta da onde ele estava. Mas entenda bem, e aqui eu quero colocar um ponto e vamos fazer agora uma divisão aí. Nós falamos dessas vestes, mas existia e existiu uma veste que ele nunca abandonou. Desde quando ele cuidava das ovelhas, desde quando ele assumiu quem ele era, quando ele falou dos sonhos dele, quando todos ficaram com raiva, quando todos ficaram com inveja, quando ele foi jogado no buraco, quando ele foi vendido, quando ele foi comprado, existiu uma veste que essa nunca mudou. Era a veste de gratidão ao Senhor, de saber quem ele era e que ele não iria mudar quem ele era por causa das circunstâncias que estavam em sua vida. Porque Deus não tinha nada a ver com a atitude do homem. Deus não tinha nada a ver com aquilo que os homens falaram, fizeram ou disseram, porque Ele não estava ali para agradar qualquer pessoa, Ele não estava ali para agradar homens, Ele estava simplesmente para poder cumprir e fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado. Essa veste permaneceu. Mas quantos de nós percebemos isso também nos dias de hoje? Que essas vestes estão, mas que o nosso comportamento externo revela se nós permitimos que essa veste tivesse alguma marca, como fizeram nas vestes externas, ou não. Porque as vestes externas, essa carcaça aqui, ó, que no decorrer do tempo vai envelhecer, e quando morrer vai ser comida por bicho, porque foi feito da terra. Isso perece. Estas vestes, ainda que tenham uma importância quando muitas vezes nós somos jovens ou estamos em determinados lugares, vamos numa apresentação, vamos numa formatura, vamos num casamento, ela não pode ter influência na veste interna, que essa foi feita para glorificar o nome do Senhor. E José começou a compreender isso, tanto que quando ele se expôs diante de a maior dificuldade de um jovem adulto, principalmente nessa idade, qual que é? De não ceder à tentação. E diz os relatos que a mulher de Potifar não era uma mulher feia.
E a hora que tentou seduzi-lo, o que ele fez? Qual foi a primeira atitude dele? Ele chegou, bom, ele olhou, meu pai falou isso, meus irmãos fizeram aquilo, fui jogado no buraco, foi dizer, eu estou aqui, então é o seguinte, já que fizeram comigo, Potifar aqui, arrume um jeito de depois de conversar com a mulher dele, porque eu acho que ninguém vai ficar sabendo de nada, eu vou lá e cedo a tentação? Não. Ele falou assim, tudo que aconteceu comigo não pode influenciar, jamais vai influenciar os passos que Deus me ordenou a fazer. E ele foi bem claro, foi me dada uma ordem específica, e essa ordem eu vou honrá-la. Ele não estava honrando porque ele recebeu uma ordem, ele estava honrando porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele não estava honrando porque as pessoas estavam vendo, porque naquele exato momento não tinha ninguém vendo. Então perceba lá, Deus não está preocupado com o que você faz em público. Deus vai olhar o que nós fazemos é escondido. As vestes são definidas quando ninguém está vendo. Não quando as pessoas estão vendo. Quando as pessoas estão vendo é fácil. Quando as pessoas estão vendo, a gente muitas vezes até sabe. A gente até fala em línguas. A gente até sapateia, né? Tem vezes, aleluia, até roda. Rodopia e ainda faz. Entra até no mistério. Mas na hora que Deus quer falar em particular contigo, aí se manifestam as vestes reais. Ou seja, aquelas que Deus entregou para você. Porque entenda, não é o público, é o privado, é o particular. Então, quando ele fala não, olha o que acontece com ele. Aí vem a próxima veste. Já era escravo, ou melhor, já estava vestido com toda humilhação, já era escravo, estava servindo, e o que estava acontecendo? Aí ele pegou e recebeu mais um ultimato. Agora, ele era um escravo preso. Já viu um escravo preso? Além de ser escravo, era preso. Por quê? Porque além dele ter que servir sem ter a liberdade como os outros, agora ele estava tendo que ficar dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Isso tudo porque ele não permitiu que as vestes reais fossem manchadas. E aí exteriormente colocaram esta veste que o levou ao aprisionamento. Mais uma humilhação. Mas ele vai olhar, você vai olhar e falar assim: imagina se fosse conosco, imagina se fosse comigo. Então, agora vamos particularmente o que nós falamos. De quanto em quanto tempo isso aconteceu com você? Aconteceu comigo. Aconteceu? Aconteceu. Quando? Quando Deus falou algo conosco e as pessoas olharam e falaram: quem é você para falar isso? Eu tenho mais tempo, eu tenho experiência, eu já li muito a palavra. Você vai falar só assim: mas foi Deus que falou para eu poder falar. É só isso. Você pode ter todo o conhecimento, ou seja, toda a palavra escrita, mas e a palavra revelada? Pode ter acontecido outros mais? Lógico que pode, porque é isso que define qual foi o nosso próximo passo depois disso. Qual foi o nosso próximo passo? Quantas vezes não fomos humilhados pelas pessoas, ou até mesmo em cima de um púlpito, a pessoa chegar e falar de algo que de repente você conversou em particular? Quantas vezes colocaram essas vestes em nós da mesma maneira que José,
E o negócio é, qual foi a nossa atitude? Foi igual a José? De olhar e continuar fazendo aquilo que Deus ordenou ele a fazer? Por que ele era? Ele era um ótimo administrador, ele gostava de cuidar das coisas. E era o que ele amava fazer, ele fazia. E a hora que ele chegou na prisão, o que aconteceu? Ele começou a fazer aquilo que ele realmente foi instruído a fazer. Quero te fazer essa pergunta agora em particular para você, entenda para você, como Deus falou comigo. O que Deus te deu, que é seu, que você sabe fazer de melhor? Conseguiu ver aí? Viu? Ótimo. E agora? Por que você está com ele parado e não está usando? Literalmente, um apóstolo do México, ele veio alguns anos atrás aqui no Brasil, e ele falou algo que aquilo ali me marcou. Ele falou assim: quando você não sabe o que fazer, faça aquilo que você sabe fazer de melhor. Ou seja, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, e não invente, não queira ser ou queira fazer o que os outros estão fazendo, só aquilo que Deus te chamou para fazer. O simples, ele dá resultado, porque muitas vezes aquilo que Deus colocou nas suas mãos, eu não faço nem ideia do que fazer. E a hora que nós estamos juntos, você faz, eu faço, um está completando o outro. Olha que bênção. O negócio é quando as pessoas se acham superiores ou melhores. Como nós vimos aqui, pessoas querendo levar vantagem diante de algo que não faziam nem ideia, ou muito menos dentro dela, ainda não tiveram a compreensão desta veste que realmente nos leva a glorificar, a exaltar, a engrandecer o nome do Senhor. E ele foi levado como escravo. E quando ele foi levado como escravo, começaram a acontecer mais algumas coisas que nós chamamos de prova, né? Antes de Deus falar algo. Você reparou algo em José que é muito parecido conosco? Não sei se você reparou. Agora vamos colocar isso aqui, pegar isso aqui e colocar no âmbito espiritual. Você reparou que muitas vezes quando nós começamos no Evangelho, nós começamos a cuidar das coisas de Deus de um modo tão excelente, de um modo que se alguém falar alguma coisa, você até briga com a pessoa, porque fala assim: o que você está falando? Por que você não fez? Não é assim? Você está falando e nunca fez? Deixa eu continuar fazendo? Então vai, continua fazendo essas coisas, deixa que eu faço. Por quê? Porque é o melhor que eu sei fazer para quem? Para Deus. Os anos vão se passando. Ou, nem anos, coloca assim, os meses, e as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. Tem umas que vão olhar e falar assim: nossa, que bênção ter você aqui perto. Outras vão olhar e falar assim: quer tomar o meu lugar. Não é assim? Funciona assim, né? E não é só na igreja, né? É na igreja, na empresa, é em qualquer lugar, todo canto. Por que isso acontece? Você falou, José? Porque antes de Deus nos forjar, Ele primeiro tem que saber aonde está o nosso coração. Antes de Deus nos preparar para algo maior, Ele tem que mostrar para nós o quanto nós estamos dispostos a fazer aquilo e não murmurar. Porque a maior luta nossa não é fazer, a maior luta nossa é estar no lugar da obediência e permitir que Deus fale conosco. José estava dentro, escravo, preso, mas ele estava no lugar da obediência de Deus. Muitas vezes nós temos que passar por lugares escuros,
e continuar revelando a luz. Nós temos que entrar em lugares onde muitas pessoas não entram para continuar revelando a luz. Deus vai nos colocar em ambientes que nós compreendemos como funciona, porque nós somos os agentes que levam essa luz. Então nada daquilo que aconteceu conosco é por acaso. Nada daquilo foi um erro de percurso. Muitas vezes foi negligência nossa, lógico. Mas a grande maioria foi Deus traçando algo para nós. Muitas vezes nós não compreendemos. Por isso que a gente volta no início. Mas quando a gente compreende, a gente se mantém. E Deus vai falando assim: continua fazendo, mas só faz o que eu te mandei. Só continua orando. Só continua jejuando. Só continua abrindo a boca e falando as palavras que eu disse. Não comenta nada. Continua falando do meu amor. E se não der para falar, revele a minha presença aonde você estiver. Só isso. Porque as pessoas vão pegar e vão notar. Por que a pessoa não fala? Porque a presença é nítida. Ponto. É isso. E José continuou fazendo aquilo que ele entendia e compreendia que Deus o tinha chamado. E o que acabou acontecendo? De novo, ele pegou e assumiu. Olha que interessante, né? Um escravo preso assumiu novamente uma veste de responsabilidade. Por quê? Quando algo faz parte de você, não adianta você sair correndo. Quando Deus te entregou algo, não adianta você querer se despir daquilo e falar: agora eu vou fazer desse jeito. Vai chegar uma hora que, independente do lugar de onde nós estivermos, Deus vai falar assim: a veste está ali, coloca ela de novo. Porque eu não te chamei para você ficar olhando os outros. Eu te chamei para você pegar e usar essa veste que eu te dei e fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Quando nós entendemos isso, que o lugar da obediência é o lugar que nós tomamos essa veste que já nos foi dada desde o início, Deus começa a ampliar os dons. O que foi dito no início, que José teve o quê? Sonhos, não é? Mas nunca foi dito que José tinha dom de revelação, de discernir sonhos. Quando nós nos mantemos neste lugar, com a veste que Deus já nos deu, a veste espiritual, Deus amplia os dons. E Deus começa a fazer com que aqueles dons comecem a ser mais notáveis. Notáveis para quem? Notáveis para nós, não para os outros. E aí Ele permite nós sermos usados da maneira que Ele quer. De que modo? Aí entra a história, né, do copeiro, entra a história do que um foi restaurado e o outro foi morto, diante da revelação daquilo que Deus tinha dado. E não quero entrar em detalhes nessa história, mas quero lembrar que a última veste de José, ainda que a gente pense que foi o de nobreza, quando ele foi levantado como governador, após ele discernir o sonho de Faraó, não foi essa veste que elevou ele aonde Deus estava querendo. Foi quando ele entendeu que a veste de humildade já estava sobre ele, que ele não precisava das vestes externas que ele recebeu, e ele usou esta humildade em perdão na vida dos seus irmãos. E o que aconteceu? Houve a restauração de tudo que Deus tinha prometido lá no início. O que o Senhor está falando conosco e está revelando para nós nesta noite? Aleluia. Obrigado, Espírito Santo.
Você lembra quando te jogaram no buraco? Lembra, né? Dói ainda? Calma. O que você fez depois disso? Você continuou vestido com aquilo que Deus te entregou lá no início? Ou você aceitou essa veste que jogaram sobre você? Depois, quando você achou que já tinha vencido isso, dentro, aí vieram as tentações. Você venceu essas tentações com aquilo que você já tinha recebido lá no início? Ou aquilo que fizeram com você, a humilhação que fizeram você passar, te impediu ou te paralisou de você viver os sonhos de Deus da maneira que Ele preparou. E vamos um pouco mais além. E diante disso, depois que nós estávamos naquele praticamente o último estágio, que é o de cativo, preso, na circunstância que nós mesmos nos colocamos, nós continuamos fazendo aquilo que Deus entregou em nossas mãos lá no início, ou permitimos que estas situações forjassem nossa história. Deus está fazendo isso conosco porque Ele quer que nós enxerguemos estas vestes espirituais nessa noite. Estas vestes espirituais, elas significam quem nós somos, mas também mostra algo. Que lugar nós queremos estar em Deus e o que nós estamos permitindo ser nele diante daquilo que Ele já nos entregou e diante daquilo que Ele já nos vestiu. O mundo, as pessoas, a família, a igreja, a empresa, as pessoas, pai, mãe, avô, tio, tia, as pessoas, elas vão colocar todo tipo de veste em nós. Mas existe uma veste que foi entregue quando nós abrimos a nossa boca e falamos assim: Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. E creio que os meus pecados foram perdoados e o meu nome está escrito no livro da vida. Essa veste, ela não se mancha pelas coisas dessa terra. Essa veste, ela não se perde com o tempo. Essa veste, ela não se desfaz. Ela se mantém totalmente límpida. Por quê? Porque é um sangue que limpa ela diariamente. E essa veste se mantém. Mas como está o nosso coração diante destas vestes hoje? Como nós assumimos isso? O que nós assumimos ser hoje? Porque é gostoso, irmãos. Eu falo para vocês, é muito gostoso. Como já aconteceu muitas vezes, de você ir ministrar num lugar, você para, você lê a palavra, e você para, o Espírito Santo de Deus você começa a ver a movimentação do Espírito Santo de Deus aonde o quebrantamento dos corações. E você continua ministrando a palavra. E você vê libertação, você vê cura, você vê transformação, você vê pessoas falando em língua, você vê pessoas sendo renovadas. Isso é maravilhoso. Mas diante do quê? Diante de nós entendemos quais são as vestes que nós estamos vestidos. E essas vestes são estritamente espirituais. E quando há esse discernimento dessas vestes espirituais,
nada mais pode paralisar o agir de Deus em nossa vida. Sabe o que acontece? Na hora que você dobra o joelho para poder orar, a resposta vem e cai na sua mão. Como assim, Senhor? Você ora para uma pessoa que está enferma? Entenda, você ora, por quê? Porque Deus colocou a palavra na sua boca. Você ora, quem faz a obra? Ele, somos nós? Não, nós somos só canais, nós somos os vasos. É Ele quem faz. Quando nós perdemos essas vestes ou jogamos ela fora, quando nós achamos que nós somos alguma coisa, quando o orgulho ou o nosso ego ele assume a condição que é de Deus. Imagina se José tivesse esse orgulho. Imagina se José tivesse com esse ego aflorado. Ele chegaria onde Deus preparou? Não. Mas quando ele entendeu que as vestes que ele estava vestindo não eram vestes naturais e nem terrenas, eram vestes espirituais. Oh, aleluia! Tudo começou a acontecer de uma maneira sobrenatural. Então, deixa eu falar algo. Não limite os seus sonhos, pais. Eu quero falar para vocês, pais. Não limite os sonhos dos seus filhos. Se eles falarem que querem ser algo, sabe o que você faz? Seja você o primeiro a dar o pontapé inicial nisso. Exemplo, eu vou ser médico, você dentista, você jogador de futebol, você artista. Ótimo. Então que amanhã você já volte, ou não só com uma palavra profética, mas você volte com algo que vai falar, então tá aqui ó, começa. Por quê? Porque se nós não nos prepararmos, Deus não vai nos colocar. Entenda, José foi preparado e forjado lá com as ovelhas. Deus tirou ele de toda essa preparação, toda essa organização, toda essa palavra de ordem e colocou ele como um governador. Mas ele preparou antes. Ele mostrou o que deveria ser feito. Ele mostrou o que era para ser feito. Ele mostrou a condição para ser feito. Da mesma maneira? Lógico que não. Mas com as mesmas habilidades que já foram entregues. Então permita que nesta noite Deus faça isso contigo. Não morreu. Não morreu. E não vai morrer. Se você realmente crê que essas vestes ainda estão aí, ó, prontas para você poder usar. Ainda que você olhe e fale assim, mas eu estou indigno hoje, pai, eu estou indigna hoje. Não. O Pai te conhece. Ele só está falando assim, não é o lugar que você esteve ou aquilo que te vestiu, mas é você voltar a colocar aquilo que eu te dei e foi o melhor. Não foi qualquer coisa. Foram vestes que todo mundo duvidou, mas eu falei, está aqui. São vestes novas e vestes limpas. São vestes que a dúvida foi embora e só apareceu o quê? Só apareceu certeza, porque todos jogaram vocês em vários lugares, mas Deus falou assim, eu retomei, realinhei e vesti para vocês viverem e fazerem tudo que eu ordenei. Então nesta noite assuma aquilo que Deus colocou em suas mãos. Pare de ficar duvidando e pare de olhar o que aconteceu. Está na hora de você assumir quem você é nele. Como começa? Começa como começou, lá no início. Aquela fome, aquela sede de Deus. Aquele negócio de falar assim, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Deus fala assim, tira o tampão dos ouvidos, eu estou falando com você toda hora. Sei que não estou ouvindo. E a gente vai assim, né? E Deus começa a falar, e você, Senhor, eu quero sair daqui. Ele falou assim, você vai sim, porque você vai ter que dormir, porque amanhã cedo você levanta para trabalhar. Então vai, levanta. E você obrigado. Aí chega lá na empresa,
Você está ali trabalhando, o Espírito Santo de Deus fala, ó, tá vendo o fulano de tal? Tá passando por algo. Ora por ele. Vai lá, ó, fala com ela. Tá ali na escola, ó, fala com o fulano de tal. O coração tá apertado. E Deus começa o quê? A fazer nós entendermos novamente essas vestes. E nós falamos, Senhor, obrigado. Porque é dessa maneira que Ele nos quer vestidos, não com as vestes terrenas, mas temos a consciência das vestes espirituais e saber que Ele já nos entregou e os sonhos dele, nenhum foi retirado de dentro de nós. Nós seguramos, mas Ele falou, está tudo aí, e tudo para ser liberado no tempo exato e no tempo oportuno. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Você que pode, né? Até o Lavinho vai fechar o olho, né, Lavinho? Fala aí. Faz, aleluia. Ó, glória a Deus. Não faça isso, fica olhando para mim. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Deus nos faz nessa noite enxergarmos as nossas vestes espirituais. Então, não deixe com que nenhum impedimento, nenhuma palavra, e muito menos qualquer religiosidade seja maior que a presença de Deus. Que nenhuma dessas vestes terrenas que são momentâneas possam atrapalhar o poder de Deus que é revelado através desta simplicidade que o Evangelho nos proporciona. Que em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos viver tudo que o Senhor preparou. Que essas vestes sejam reais, que essas vestes sejam abundantes, que estas vestes sejam agora a verdade revelada no Espírito e levado ao entendimento de cada um de nós. Que estas vestes sejam a essência da fome e da sede que temos que ter por ti dia após dia, e que isso restaure essa paixão, não só este primeiro amor, mas cada vez mais essa necessidade de fazermos, buscarmos e estarmos em ti em todo momento. Que este fogo continue queimando esta presença, esta graça, esta glória, este poder, e que todas as vestes que foram lançadas agora, Pai, sobre as nossas vidas, e isso gerou qualquer tipo de impedimento ou barreira, que agora sejam, Senhor, retiradas e colocadas vestes novas, mas que seja tirado toda a condição que essas vestes geraram, para que as vestes espirituais assumam o controle, assumam o controle, assumam o controle, assumam o controle, e que o Espírito Santo de Deus nos leve a viver tudo aquilo que o Senhor preparou. Obrigado, Jesus. Obrigado. Faça-nos refletir, mas faça-nos mergulhar, sair deste raso que muitas vezes nós ficamos ancorados, para poder viver em águas profundas. Somos gratos a Ti, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. É gostoso quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus, ele fluir dessa maneira, né? Essa semana, vou confessar algo para vocês que foi muito, eu falo inusitado, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus falou, então, isso aqui já faz parte de você, não fica vislumbrando essas coisas, que cada versículo
estava lendo na palavra, podia ser trechos diferentes. Imagina, você estava lendo o Salmo, do Salmo você ia lá para a carta aos Gálatas, da carta aos Gálatas você ia para Coríntios, depois você ia para João. Assim, bem aleatório. Daí você pegava e você lia alguns profetas, algum dos profetas. Aí o Espírito Santo de Deus chegava e falava assim, ó, isso é isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas tudo está ligado nisso aqui. Aí você dizia, ó, obrigado, aleluia. Ele falou assim, isso faz parte de nós. E por que muitas vezes a gente perde? Porque a gente tem que estar nas outras vestes, né? Nas vestes que colocaram. E na verdade, o que está aqui, ó, continua vivo. É abundante. É abundante. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu contar para os irmãos aqui. Esses dias nós estamos com ausências. Nisso também depois nós vamos fazer oração por eles. A Jaqueline e a pastora Elisângela não estão aqui em São Paulo. A Karen e o Anderson Alberto, eles estão em casa porque o Beto teve que passar por uma cirurgia de emergência, ficou internado a semana inteira e teve que passar por uma cirurgia, e nessa cirurgia ele teve alguns procedimentos que tiveram que ser feitos. Hoje, graças a Deus, ele está de alta, está em casa. Alguns outros irmãos, por causa exatamente das escola, criança, aí você vê algumas particularidades, não conseguiram, e eu falei, Senhor, obrigado. Sabe por quê? Porque quando Deus ele começa a fazer algumas coisas e mexer em algumas coisas nossas, é para nos despertar. Não é coisa ruim, é para nós acordarmos. E muitas vezes assim, a gente olha e fala assim, mas a missão é tal coisa, a missão é outra coisa. E na verdade, a missão está naquilo que você entende que você tem que fazer. E muitas vezes é isso. Deus nos chama para algo extraordinário e grandioso. Ainda que esse extraordinário seja cuidar de uma pessoa. Deus não pediu para você vir entregar para multidões, mas sim para começar por uma pessoa. E Deus está nos chamando para isso. É só um que a gente precisa. Eu lembro bem de Ananias, né? Deus chamou ele e falou assim, vai lá, ora para fulano de tal. Mas fulano de tal, aquele doido que estava aprisionando, batendo e levando todo mundo que serve Jesus preso. Ele falou, então, vai lá, só me obedeça, deixa que o restante eu faço. E ele foi lá, orou por Saulo, ele voltou a enxergar, foi batizado e começou a receber toda a instrução do Espírito Santo de Deus. Perceba por esses dias o que Deus vai começar a fazer com a sua vida, tá? Deus entregou algo. Não desmereça aquilo que Ele entregou na sua mão. Deus está falando, está queimando aqui dentro. Nós vamos começar a viver algumas coisas que a gente achava que só algumas outras pessoas poderiam. Aí você vai falar assim, Deus continua sendo Deus. E Ele opera no sobrenatural. É isso aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode ficar do jeito que você está. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Apresentar a vida desses irmãos que não puderam estar conosco. Quero que vocês apresentem nas suas orações. Uma irmã que esteve aqui conosco, e ela passou por vários processos. Foi internada, ficou tempo sem andar, passou por cirurgia na coluna, tudo. E hoje ela está internada no HC por estar com asma crônica. Mas sabe o que Deus faz com ela? Quando Deus leva ela para esses lugares, ela começa a falar do amor de Deus e as vidas são restauradas. Você fala, lá no HC? Ela falou que ela já tem testemunhos de vidas voltando para Jesus, vidas se convertendo, só por ela falar o porquê Deus colocou ela ali naquele lugar. Então, estejam orando,
porque eu vejo algo muito grande assim, nosso corpo sofre, mas muitas vezes nós temos que entender: Senhor, é esse o seu propósito? É o que o Senhor quer? Então, só olhe para que tenha fortaleza na vida dela, amém? Depois eu passo direitinho o nome dela para os irmãos, mas nessa hora eu gostaria que você sobrasse, e você particularmente vai apresentar a sua família, vai apresentar isso aí que Deus já está falando contigo, algo que Deus precisa alinhar em relação a você, para que essas vestes aí, se tornem plenas, amém? Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado pela Sua presença, obrigado pelo Seu amor, obrigado por essa noite. Somos gratos a Ti, Senhor. Gratos pelo Seu cuidado e gratos por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, o que o Senhor tiver que fazer ali, Pai, com a vida da Jaqueline e da Elisângela, faça, Senhor. Com a vida, Pai, da Dona Leozina também, Senhor, use da maneira que o Senhor quiser. Como também, Pai, a vida do Everton e a sua família, a vida, Senhor, da equipe dos seus filhos, a vida do Anderson Alberto, da Karen, do Miguel, Pai, da Milena. Que o Senhor faça e cumpra, Senhor, o seu querer. Coloca as tuas mãos à vida, Senhor, da Jana, do Celso, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor faça o seu querer, como também o Senhor está fazendo já na vida da Regiane nas tuas mãos. Somos gratos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor. E aqui dos teus filhos que estão presentes, Pai, eu peço a Ti, leva-nos ao entendimento daquilo que o Senhor quer e daquilo que o Senhor quer nos usar e da maneira que o Senhor quer nos usar. Pai, que o Senhor cumpra o seu propósito e o seu querer. Apresento, Pai, a vida do Milton e da Renata nas tuas mãos. O Senhor sabe qual é o plano deles e o que o Senhor tem preparado. Então, Pai, permita que eles agora vejam e enxerguem e mergulhem nesse sobrenatural. Como também, Pai, cada um de nós, mergulhe-nos, Pai, aonde o Senhor tem, que nós possamos entender essas vestes como vestes espirituais, para podermos viver o seu sobrenatural. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu carinho. E que em nome de Jesus, o Senhor nos leve em segurança, colocando hoje os batedores para guardar o nosso retorno para os nossos lares. Nos dê uma noite abençoada, dê o sono do justo para cada um dos teus filhos. E que, ó Pai, o Senhor coloque arcanjos com espadas de fogo para proteger, guardar e levar os teus filhos em segurança para todos os lugares que eles forem, Senhor. Não só esta semana, como este mês, como até o dia que o Senhor vier nos buscar, ou até o dia que os nossos dias estiverem contados. Muito obrigado, Senhor. Assim, Pai, nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Levanta as suas mãos, ou levanta uma das mãos, não sei como que vai dar aí. Tem que ver como vai ficar o rapaz. Não, segura. Segura, senão já sei bem que é isso aí, viu? Alguns nós terminamos também três homens, eu vou falar, é bem agitado nessa hora. Só o jeito, né? Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todo sempre, e todos digam amém, aleluia. Que o restante de semana de bênção e de vitória, e até domingo às 18 horas, se o Senhor assim permitir. Deus o abençoe grandemente. Que as palmas louvam ao Senhor.